embaixo da minha cama, peguei um pote cheio de bala, tudo elencado. Era uma lata de Colombo Pascal, eu lembro até hoje. Sabe fazer trabalho social? Eu tenho uma ideia, é meu porta, tenho tempo pra isso. Então, beleza. Uma vez você terceiriza pro olhar de ver, a gente constrói isso aqui. A galera viaja pra assistir a galera jogando computador. Falou, como assim? O atleta, tem 17 anos, cara cheio de espinha, jogando computador. São mundos surreais. Mas é um mundo que falta a geração Z. Você tá ali com eles, com certeza. Oi de novo, gente. Agora no novo formato. Bom, gente, vocês vão ver agora uma entrevista com Bia Martins. E assim, foi uma palma muito xuxa pra ela, pra vocês entenderam. Bia Martins, né? Eu quero mostrar pra vocês como uma pessoa tão nova já foi, como o Mac colocou aqui, né? Já foi Forbes Under. Ela, e eu tava lendo a matéria dela na Forbes, e ela coloca a missão dela é justamente mostrar para as pessoas que fazer o bem é legal. Eu achei isso o máximo. Então ela cria conteúdo, ela tem 2 empresas que a gente vai falar sobre isso. E assim, nós que somos empresários, empreendedores, criadores de conteúdo, a gente tem muito a aprender com ela. Então assim, vão ser 15 minutos de um bate-papo. Mas assim, é aquele momento, galera, que vão pensando numa pergunta, porque assim, vocês vão poder beber na fonte de uma pessoa muito relevante no mercado. Okay? Nossa, nem tem roupa pra isso, meu Deus. Ela vendeu muito mais de falar. Não tá assim, não, obrigada. Bia, pra gente começar, na empresa eu sempre gosto de entender realmente o que motivou a pessoa. O que motivou uma menina tão nova, porque a gente tá falando de alguém que já tá há muitos anos no mercado, e você é muito nova. Então assim, o que motivou você a realmente ir pra essa área, para poder fundar uma ONG? Hoje já tem outra empresa que a gente vai falar disso também. Mas o que motivou? Quem é a Bia? Quem é esse CPF por trás desse CNPJ? Gente, primeiramente, boa tarde. Já cruzei, falei com vocês agora no caminho. É uma honra estar aqui com vocês. De verdade, eu não conhecia também a community, já ouvi falar, mas não conhecia. Quero agradecer mais uma vez o Mac, seu lindo. O Mac, pra quem ainda não conhece ele na proximidade, sério, deem essa chance pra vocês merecem. Ele é um cara que eu sou muito fã. Hoje eu tô aqui em família, tô com meu pai, levanta a mão bonitinho. Tô com a minha melhor amiga, que é a irmã, que é a Helena. Tô com o Vitor, meu cunhado, e tô com o Dani também, da Rede, pra entender qual é a história deles. E eu quis trazer essa abertura, né, pra conversar com vocês, que eu acho que é justamente isso que faz a Bia, né? Não é a Bia que vai falar aqui com vocês, ou a Bia do Instagram, da rede social, mas é essa que é a minha base. Eu acho que isso, quando a gente tem a base fortalecida, seja ela uma base. E claro, o Leandro tá aqui também, O Leandro, gente, um fun fact pra vocês. A gente tem uma parceria com uma empresa que chama Move, é uma empresa que é uma excelente de van e transporte executivo. E eles são parceiros da nossa ONG, então eles dão pra gente, de parceria, os transportes. E o Leandro é motorista da Move, só que ele ficou muito nosso amigo e agora ele assumiu nossa skin de bodyguard, segurança nossa, entendeu? Então ele tá todo assim, que agora é segurança também. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa base fortalecida, seja uma base de família, seja uma base de amigos, uma base espiritual, pra mim é muito importante, e me dando a sua pergunta, como começou tudo, né? Eu costumo brincar que minha vida é marcada por 2 grandes dias, que é o dia que o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci, que foi quando eu tinha 6 anos de idade. Eu sou muito privilegiada em Deus, eu acho que descobri um propósito muito cedo, mas não quer dizer que não mude, porque eu acho que em vários momentos da vida a gente passa com umas crises de mudança de identidade que vai se renovando o propósito. Mas quando eu tinha 6 anos, eu estava passeando de carro com meu pai, numa região movimentada em Guarulhos. Então, eu moro em Guarulhos, para quem não conhece, tem muito mais que o aeroporto, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, tem muita coisa lá. E o carro parando numa região movimentada da cidade, assim como uma grande São Paulo. Em São Paulo, toda uma grande cidade tem uma desigualdade muito forte, né? Então tem um carrão de um lado e uma pessoa passando dificuldade no outro. Infelizmente, Guarulhos não era diferente. O carro parou no semáforo e eu olhei pro lado, gente, e vi uma cena que mudou minha vida para sempre. Uma cena extremamente comum pra gente que vê isso, mas nunca foi normal. A gente pode até ser comum, né? É comum a gente ver a pessoa passando dificuldade, é comum a miséria, mas normal? Normal pra mim é comer uma comida gostosa, um café comer gostoso, normal é estar toda bonita, arrumada, isso é normal. O outro também é normal. E aquilo me pegou muito, né? Eu não entendi o porquê daquela situação. O carro andou mais um pro, veio um grupo de crianças até a gente, até o carro, bateu assim no vidro, né? Lembra até hoje, bateu assim. Ô tio, tem algum doce, alguma bala pra dar?
E nunca foi muito dar dinheiro, sempre comida quando tinha. E meu pai não tinha nada pra dar naquele dia. E eu falei, pai, por que as crianças estão assim? Aí ele assim, como, filha? Eu falei, cara, elas estão sujas, roupa rasgada e tal. E ele todo sem graça para explicar um problema social para uma criança de 6 anos. Se nem a gente hoje, com o nosso nível de consciência, maturidade, sabe explicar, quem dirá uma criança. Aí ele respirou fundo e falou, filho, os pais elas não têm dinheiro, não têm condição, e elas ficam assim. E, gente, aquilo pra mim ficou um soco no estômago, sabe? Cara, por quê? Não, me conformizo, sabe? Mas, não, eu tenho minha roupinha, meu todinho, aqueles amiguinhos poderiam ser meus amigos da escola, por que é tão diferente? Beleza, vida que segue. E toda vez que a gente ia almoçar em família, a gente gostava de sair em família, tal, jantar, almoçar, o garçom, na hora de trazer a continha, ao invés de trazer o troco em moeda, como era comum naquela época, era em bala. Lembra aquelas balas de iogurte, menta, tal? Hoje em dia é tudo QR Code, mas era muito mais especial na nossa época, lá atrás. E aí o garçom sempre trazia, sempre adorava comer aquelas balinhas, tem umas 2 irmãs, sou filha do meio, a Paula e a Vitória, e toda vez eu parava pra comer. E a partir daquele dia que eu vi aquela cena, eu parei de comer. E não contei nada pro meu pai. Meu melhor amigo, tá? Que eu senti em Deus, assim, de guardar pra mim. E fui guardando. Aí ia no restaurante, guardava. Agosto, setembro, outubro, eu ia, guardava. Aí eu começou a perceber, achar estranho. Aí chegou um dia para Natal, em dezembro, o garçom deu um monte de balinha pra mim e pra minhas irmãs. E eu peguei um punhado pra guardar. E eu brinco assim, hoje eu tenho 26 anos, 1,5 m. Na época era 1,10 m com 6 anos. Aí aquele cotoco pra guardar um monte de balinha. Aí meu pai olhou e falou, o que tá acontecendo? Você adorava tomar essas balas, você parou do nada, você tá jogando fora? Eu falei, não, pai, não tô jogando fora. Aí, gente, fui no meu quarto, assim, embaixo da minha cama, peguei um pote cheio de bala, tudo melecado. Era uma lata de Colombo Pascal, lembro até hoje. Tudo melecado, amassado. Ela falou, Bia, parecia um ninho de rato, era um doce era um negoção só, sabe? Falei, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua? Elas pediram umas balas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, não tinha uma comida, não tinha um prêmio, não tinha um mar, que era eu com minhas balinhas, era na minha circunstância, eu queria ajudar. Falei, pai, eu quero ajudar essas crianças. Meu pai escutou aquilo, ficou meio sem graça, né? Falou, cara, e aí agora? E se fixação social pontual com a família, acolhida das crianças, também não tá muito grande. E aquilo, a gente, foi um chamado de Deus mesmo, sabe? O olhar de Bia é laico, eu, Bia, sou cristã, e eu sei que o propósito, eu sei que virou, falar de propósito virou muito clichê, mas não tem outra palavra para descrever o que é a minha vida, de verdade. E aí, quando eu tive aquela atitude, meu pai começou com alguns amigos, vizinhos, falou, gente, a Bia teve essa ideia, vamos fazer uma ação, juntar uma galera? De uma hora para outra, ajudando 600 pessoas. Pô, pra quem nunca fez nada, né? Legal e tal. E chamamos de ação Olhar do Bem, mostrando o olhar da criança. Criança gosta ou não gosta? Não tem maldade. A amiga dele falou assim, pô, legal, Olhar do Bem, mas por que não chamamos de Olhar de Bia? Que foi a Bia que teve esse olhar. E por que não Olhar da Bia? Que olhar de criança. É de Bia, de Ricardo, de Mackenzie, todo mundo tem. Somos crianças há mais tempo. E aí começou. No ano seguinte, na Páscoa, foram 2.000 crianças, muito tempo, ações pontuais. Só que Deus é muito maravilhoso e esse negócio de propósito é sério mesmo. E pega, quando pega, pega na veia, que a missão pontual se tornou minha missão de vida. Nasceu o Olhar de Bia. Hoje somos uma organização social que, em 20 anos de história, já impactamos mais de 500.000 pessoas, com a missão de acabar com a miséria através da educação. Então, nosso foco é educação. O Olhar de Bia nunca recebeu um real público. São empresas, empresários como vocês que patrocinam o nosso trabalho para a gente formar jovens talentos e mudar vidas. Essa é a nossa história. Bia, o que vocês estavam fazendo com 6 anos? olha isso, né? Agora, você teve a sua família ali, né? E entendeu que tinha um projeto ali social, mas esse projeto social, além de ajudar muitas pessoas, ele realmente profissionalizou, ele virou um negócio. Como que foi feito isso? Como que você olhou e falou, não, isso aqui realmente é uma empresa, eu posso impactar para que eu realmente posso atrair pessoas, empresários? Como que foi essa profissionalização? Excelente. Ótimo, ótima pergunta. Até para responder essa pergunta, levanta a mão quem já fez algum trabalho social, voluntário, alguma coisa. Bastante gente, legal. As ONGs, no geral, para quem não conhece, tem uma perspectiva, tem muitas ONGs profissionais, mas infelizmente de maneira geral, tem aquele olhar meio de caridade, meio de, você doa uma coisa quando tá meio rasgadinha, você vai lá e doa. E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Falei, não é porque é menos que eu vou doar, não é porque, quando sobrar um tempo. Não, é um trabalho, é uma situação. Só que, infelizmente, até então, não era essa mentalidade que o mundo tinha. Aconteceu uma coisa que, respeitando todas as mortes e toda a tragédia que foi a pandemia, foi o melhor momento do terceiro setor. O terceiro setor são as ONGs, né?
Por quê? As pessoas começaram a entender a importância do social. Era aquela época que todo mundo fazia live, a live de famoso, de artista e tal. Foi um belo momento, mas as pessoas começaram a entender, falou, opa, tem alguma coisa aqui. Nessa época, o G4 chegou com a gente. Então chegou o Thales naquela época, até o Felipe, inclusive, ele trabalhava no G4, ele me lembrou da gente naquela época. O Thales se tornou nosso embaixador, o Olhar de Bia, se tornou um parceiro. E aí eu fui numa das imersões dele e ele fez uma provocação. Eu perguntei, né? Falou, Olhar de Bia, a gente quer ser um braço social das empresas. Como a gente faz isso? Falou, Bia, nunca te vi com esse olhar, você tem que fazer algo pronto, tipo um SaaS. Pra quem não sabe, né? SaaS é o modelo de negócio de muitas empresas, né? Netflix, né? Um software as a service. Eu falei, mas cara, a gente é uma ONG, como assim um SaaS? Eu não entendo. Ele falou, não, fazer algo pronto. E aí deu uma saga, ele teve um insight muito importante e falou, putz, a gente não é tão tecnológico assim, uma startup, mas a gente tem um lado humano. Vamos fazer o nosso social as a service, o social como serviço. E passamos a ser o braço social das empresas. Então a gente criou o nosso modelo de negócio que a gente apelidou de SaaS do bem, justamente com esse papel de ser o braço social das empresas. Como assim? Então até já fazendo o meu pitch para a community, viu? Creators Academy. Então, por exemplo, a community, qual que é o core da community? Fazer os melhores criadores de conteúdo do Brasil e do planeta. Sabe fazer trabalho social? Fala, putz, Bia, tenho uma ideia, mas não é meu core, não tenho tempo para isso. Então, beleza. Uma vez que você terceiriza para o Olhar de Bia, a gente constrói isso juntos. Então, a gente começou a encarar o bem como um bom negócio, e que fazer o bem pode ser, sim, um bom negócio. O Olhar de Bia nunca teve problema com o dinheiro, e sim com a falta dele. Dinheiro é bom, então quem não gosta, por favor, me dá que eu sei muito bem como usar, sabe? Não tem esse negócio de... Eu só faço a modéstia, sabe, gente? Então, assim, aquele discurso de milionário vilão, hoje eu estudo na Link. A Link é uma das faculdades mais caras do país. 12 mil reais em mensalidade, eu sou bolsista lá. Então, literalmente, eu tô com os bilionários do Brasil. É ruim ter dinheiro? Pelo amor de Deus, só é ruim. Pra quem acha ruim, é só quem não tem, não é possível, assim. Só que a gente entendeu que o dinheiro, realmente, o lucro pode andar lado a lado com o impacto. E entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente vai ficar com os dois. Por isso que o Olhar de Bia criou esse braço para as empresas. E hoje, nosso principal programa é o Alicerce, que a gente forma jovens para o mercado de trabalho, para trabalhar na empresa como a de vocês. E aqui, nada melhor do que contextualizar falando da nossa escola de comunicação. Então, a gente tem um programa que forma jovens e a gente percebeu que o mercado, assim como vocês viram aqui, está demandando muito de jovens talentos na criação de conteúdo, no audiovisual, e formamos a nossa escola de comunicação. Então, levanta a mão, Dani e Vitor, são da nossa escola de comunicação, são ex-alunos do Olhar de Bia, hoje trabalham com o Olhar de Bia, no Olhar de Bia. Então, se você estiver precisando de filmmaker, melhor que tem, chama o Dani, audiovisual, pode filmmaker. Vitor, o melhor social media que tem, acabou de sair da Blank, que é uma empresa de alto nível, porque ele quis para empreender, tô com a galera. E não tô falando aqui porque eles são meus alunos, gente. A gente tem um mantra muito forte no Olhar de Bia. O Olhar de Bia não é uma ONG pra coitadinho. Coitadinho, caramba. A gente ajuda quem quer ser ajudado. E eles são jovens potentes. Pra vocês terem uma ideia, a potência deles é tão grande. Semana passada a gente formou um aluno nosso que começou com a gente uma periferia, tinha um sonho de fazer cinema, através do G4, inclusive, um parceiro nosso bancou 100% o curso dele na FAP, e ele se formou em cineasta, e hoje eu sou diretora audiovisual do Olhar de Bia. Então, por que eu tô falando tudo isso? Fazer o bem é muito simples, não simplório. E tá aqui do lado de vocês. Claro, o Olhar de Bia precisa de investimento, de pessoas investindo. A partir de R$1.000 já consegue virar um patrocinador do Olhar de Bia. Mas às vezes não é só investimento, mais uma vez, community. A gente quer estar aqui nos cursos de vocês, a gente quer aprender com vocês, fazer os melhores talentos aqui transformar. Mas mais do que isso, tem que ser de verdade, tem que ser genuíno, sabe? Então, a gente lida com a geração Z todos os dias, eu sou da geração Z. De um lado, é uma geração que muito potente, com muito talento. Mas do outro lado, falta amor ao esforço. Falta amor ao trabalho, falta amor à dedicação. E será que isso é o BO só deles? Quem que criou essa geração? Geração anterior. Ou seja, alguma coisa está errada. Então, o nosso papel é ser essa ponte, esse meio do caminho, é traduzir esses dois mundos, sabe? Da galera jovem há mais tempo, dos jovens há menos tempo, e é mostrar que é possível. E principalmente, o Olhar de Bia não é uma plataforma de contratação, não, é de impacto social. A gente tira esses jovens do nada. Então, hoje os alunos que chegam pra gente, a cada 10 alunos, 6, 7 já tentaram suicídio. É uma geração que tá doente, gente. Não tô falando aqui só do jovem. Quantos vocês são ou conhecem alguém que toma remédio controlado? Eu sou uma dessas. Que toma remédio controlado. Então é uma geração que virou comum isso. Então tá doente. Não é que falta oportunidade, tem muito, mas falta acolhimento, falta essa troca. E não olhar de medo, gente. Não é passar a mão na cabeça, de tadinho, não. É de potência. E aqui, e por isso que a gente constrói essa forma de ser esse matchmaking e construir empresas com propósito desde o início. Agora, Bia, você falou uma coisa muito importante. Nós, empresas, precisamos muitas vezes desse braço social. Lá, hoje,
um dos nossos veículos de comunicação é Empreende Esportes. E quando a gente trouxe o Edmilson, que é o pentacampeão, para ser nosso sócio, o Edmilson, eu quero muito te apresentar depois. Ele tem a Fundação Edmilson, onde ele atua com 800 crianças, inclusive a Damares da Fundação do Edmilson também. Ah, que legal! E assim, uma coisa que a gente, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a fundação não é tão profissional, né, Damares? O nosso problema lá é que as pessoas olham como coitadinho muitas vezes. Então, a gente tem muito para aprender com a Bia. E assim, eu vi que você criou um outro instituto. Sim. E aí, assim, não tinha compromisso. Sim. O que é o Garra? Cara, é legal você falar sobre isso porque é difícil pra gente. Eu tenho essa dificuldade, assim. Acho que empreendedor, no geral, a gente quer fazer muita coisa, né? Então é difícil focar numa coisa só. É um processo constante que eu fico tentando só focar numa coisa, mas as coisas surgem. Quando surge que eu vejo que há algum propósito que realmente faz sentido, eu falo, cara, tem que engatar nessa missão. Tem um ecossistema muito famoso chamado Fúria. Vocês já ouviram falar? É o maior ecossistema de esportes da América Latina. São esportes eletrônicos. Eu também não conhecia nada. Galera que joga online, que ganha vida jogando online. Gente, é um mundo, assim, bizarro. Quanto de gira de dinheiro, de influência, é um negócio surreal. Pra mim, a galera viaja pra assistir a galera jogando no computador. Fala, como assim? O atleta, tem 17 anos, cara cheio de espinha, jogando no computador. São mundos surreais, assim. Mas é um mundo que fala com a geração Z. E tá ali com eles o tempo todo. E o Akari é o CEO da Fúria, é um empreendedor, jogador de pôquer, tem vários negócios. E ele tinha uma vontade de construir um instituto e não tinha ninguém com know-how. E a gente se conheceu e viramos sócios para construir um instituto. E a ideia do Garra, a gente pensou, ONGs como a nossa já tem um monte de ONGs precisa na ponta e o que a gente mais precisa é de investimento e ajuda. E criamos o Garra, que é um fundo filantrópico para ONGs. Então, da mesma forma, vou dar o exemplo do G4 de novo, que forma grandes líderes empresariais, a gente forma ONGs. Então, nosso papel do Garra é a gente capacitar ONGs com ferramenta de gestão, marketing, toda a linha empresarial, né, que a gente fala. Uma ONG é uma empresa social. A diferença minha para uma empresa é que eu não distribuo dividendos. Eu não tenho um quadro de sócios, não distribuo dividendos. Mas eu posso apresentar o superávit no final do ano. Se todo mundo investiu em mim, no final eu tô verde, animal. Eu posso ter indicadores, eu posso ter OKRs, KPIs, tudo que faz uma empresa. A questão é que, diferente de uma empresa, eu vivo pela essência e pelo propósito. Mas dá pra gente fazer o meio do caminho. E aí a gente fundou o Garra. Hoje a gente está apoiando 17 ONGs, investindo financeiramente, 100 mil pessoas impactadas à ponta, 14 estados do Brasil. Agora, no final desse mês, vamos fazer um evento em parceria com a Febracis, inteligência emocional, no final de semana para esses líderes sociais. E por que a gente teve a ideia do Garra? Justamente para formar esses líderes. O mundo de ONG, infelizmente, acho que vocês que lidam com gente toda, ninguém cuida de quem cuida, né? São pessoas que muitas vezes estão ali no olho do furacão e ninguém olha para eles. E uma vez que o líder é potente, ele potencializa muito mais. Então, o Garra é uma nova empreitada que eu estou muito feliz, assim, é muito legal. Eu sei que hoje, tá com vocês, por exemplo, tem, qual é o seu nome, perdão? Damares. A Damares, estou eu e a Damares aqui. Somos só de nós de ONGs, né, e o nosso pessoal do Olhar de Meio. Esse privilégio que eu tenho, que a Damares está no lugar de ecossistema empresarial, é muito raro, não é que todas as ONGs têm. Só que eu posso ser até então a única, mas eu não quero ser a última. Então a ideia é a gente abrir mais esse ecossistema que a gente está inserido para mais pessoas, para mais ONGs e para mostrar cada vez mais que, cara, sim, fazer o mesmo